Alexandre Brito, que conversa com a gente todas as segundas-feiras, né, nosso psicólogo, hoje vai falar sobre a saúde mental dos adolescentes, não é isso, Alexandre? Exatamente. Até porque a gente tem percebido a importância de falar da saúde mental dos adolescentes. Nós temos visto notícias até de adolescentes também tendo algumas expressões agressivas ou depressivas, pais, escolas, a comunidade em geral nem sempre sabe como lidar ou perceber. Isso tem ficado ainda mais evidente na pandemia, quando a gente viu que uma coisa tão importante na adolescência, que, por exemplo, a socialização está diante de outros adolescentes, isso fez com que alguns adolescentes não tivessem isso ao longo da pandemia, ou a questão das aulas online também, perdendo contato com outros colegas, com outras pessoas. Essas questões foram também trazendo algumas evidências do quanto é importante a gente dar atenção para essa idade. A questão da escola, a questão da escolarização também ficou prejudicada, a gente não sabe o quanto isso afetou os efeitos da educação disso a longo prazo, mas falar da adolescência é importante porque, veja bem, mesmo os adultos que têm toda a capacidade de procurar uma ajuda em momentos de dificuldade, ainda assim hesitam, pensam 2, 3 vezes, às vezes têm até vergonha de falar algo que está passando por uma dor que está vivendo. Então imagina como um adolescente pode expressar isso ou não para familiares, para amigos, ou simplesmente se isolar. E isso pode aparecer de diversas formas, por isso que é tão importante que a gente fale da adolescência, pois isso pode aparecer tanto por meio de um isolamento, de uma mudança de comportamento. Então esses são alguns sinais que a gente já pode falar desde então. Então, por exemplo, quando a gente vê um aumento ou diminuição de um comportamento, como, por exemplo, uma agressividade, um isolamento maior, ou mais tempo em eletrônicos, ou você vê a pessoa também ali com algum novo vício, desenvolvendo talvez uma desatenção maior. Enfim, existem também outros fenômenos que a gente encontra na adolescência, como a automutilação, que a pessoa acaba se cortando e às vezes ela acaba escondendo, vai até de jaqueta para a escola para não mostrar o que cortou aquela região ali, né, em que ela está angustiada. Então esses são alguns sinais, como a insônia também é um sinal, a mudança de apetite é um sinal. Muitas vezes o adolescente ganha muito peso ou perde muito peso. Isso também pessoal, uma espécie de pedido de ajuda do adolescente, porque nem sempre ele vai verbalizar, ele vai expressar, né? Então, esses são alguns pontos para que a gente fique atento, porque é um momento, a adolescência, é uma etapa, é uma experiência de vida que depois vai nos preparar mais ou menos para a vida adulta. A gente acaba levando um pouco de nossa infância e adolescência. Por isso que esse é um tema que hoje eu trago, que é tão importante para a gente conversar. Agora, uma dúvida. Muitos adolescentes acabam tendo comportamentos parecidos e eles acabam sendo entendidos como algo do período, né? Temos até a brincadeira, a ironia de falar que os filhos estão na idade da aborrecência, né? Ou seja, que eles estão ali meio diferentes, meio aborrecidos, às vezes bem mal-humorados, tal. Como diferenciar essa, digamos, mudança de comportamento que pode ser considerada, de certa forma, natural entre os adolescentes, de algo que pode indicar algum tipo de problema mais grave? Perfeito, Cacá. A adolescência é quando a gente se encontra com um mundo diferente do mundo da nossa família. Até então não tinha tanta liberdade na infância. Quem escolhe sua roupa não é você, são seus pais. Quem decide para onde você vai, o que você faz, o que você deseja, o que você come, o que você não come. Apesar de que em algumas famílias é a criança que acaba dando as ordens, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Mas em geral, o adolescente é a adolescência é um momento em que você vai conhecendo novos mundos, vai se interessando por experiências de corpo, como por exemplo a sexualidade, a genitalidade, tem interesse ali na descoberta sexual, tem interesse também em novas culturas, em novos modos de pensar.
o corpo sofre transformações, o peito, a voz, as espinhas de algumas pessoas, o cabelo, a altura, o peso muda. Então o adolescente ele faz um luto da infância, ele está abandonando a infância, ele está se despedindo de alguma forma dessa infância para dar luz a um novo mundo. Ele nasce, ele renasce, enfim. Então isso é comum o quê? O adolescente ter curiosidades, às vezes ele confrontar os pais com ideias que os pais têm até mesmo opostas dele. E isso irrita alguns pais, mas faz parte da autonomia do adolescente. É claro que tudo tem que ser com respeito à educação, mas o adolescente ele vai tendo ideias novas, ele vai tendo interesse sexual. O interessante é que os pais possam, as pessoas da escola, familiares e amigos, possam permitir que esse jovem fale abertamente das coisas sem necessariamente ser julgado. Porque ele vai, diante dessa nova etapa, procurar coisas novas, diferentes da sua família e da vida até então. Então, muitas vezes, ele vai ser inquieto, vai ter mais agitação, outros vão, pelo contrário, vão ter menos interesse social. Agora, o limite que nós vamos começando a perceber que isso pode ser um problema é justamente quando há comportamentos que fazem mal ao adolescente e ainda assim ele prossegue com isso. Comportamentos ou atitudes que atrapalham a sua vida social, comportamentos ou atitudes que atrapalham ou que podem prejudicar algum desenvolvimento corporal, né? Comportamentos e atitudes que podem atrapalhar ali a sua relação familiar, enfim. Porque é uma etapa em que, como vem o novo, ele também gosta de experimentar a janela para as drogas também. É uma questão que tem que ficar atento. Então, esses comportamentos em que começa a causar algum prejuízo, tanto cognitivo quanto social, quanto nos estudos, a gente já começa a ficar mais atento, né? E se colocar sempre à disposição para o adolescente sem julgá-lo, porque às vezes a gente ouve o adolescente e já quer dar conselho, já quer dizer que ele está errado, já quer punir. Isso afasta em vez de acolher. A ideia é que a gente acolhe e não afaste, né? Ok. Sim, Alexandre, às vezes também adultos, né, olham para o adolescente com a perspectiva de um adulto, né? Esquecem o que é passar por essa fase. Também as pessoas às vezes lidam assim com crianças, também não consideram que é uma pessoa ali com vontades, né, nos primeiros anos de vida, passando por uma fase da vida. Isso também acontece com os adolescentes, né? Preciso entender esse momento da vida. Todo mundo que é adulto já passou pela adolescência, sabe como é difícil, né, Alexandre? Não dá para exigir também um comportamento de adulto, maturidade de um adulto, que a pessoa entenda a vida como um adulto, né? Tem muitos adultos que são totalmente impacientes com os adolescentes, né? Volto até na pergunta do Cacá, porque eles estão nesse momento de descoberta, de uma espécie de rebeldia, de transgressão de alguns valores para a criação dos próprios valores, né? Não ser, às vezes, uma cópia idêntica de quem o educa, mas isso não significa que não será um sujeito com seus próprios valores e convicções. E realmente, às vezes, as pessoas exigem do adolescente como se fosse um mini adulto ou um protótipo de um adulto, né, para que ele se lance sempre para a vida profissional ou que ele seja produtivo. A gente sabe muito bem que isso pode causar adoecimento, né? Tem várias síndromes e transtornos hoje justamente a partir dessa exigência de uma produtividade, de um resultado incessante, ou de uma responsabilidade que não é de adolescente, mas que é de adulto, né? Ao mesmo tempo que também acontece o contrário, tem gente que subestima o desejo do adolescente, dizendo o seguinte: não, isso não é uma vontade dele ou dela, é só uma coisa que vai passar. E acaba tratando como supérfluo ou como algo assim que não merece atenção. Mas o adolescente precisa dessa atenção. O que ele quer não significa que é algo passageiro, porque está numa etapa ou numa fase ou algo assim, mas que ele precise ser contemplado, respeitado e escutado, até porque às vezes os adultos ficam com medo de escutar o adolescente do que está por vir. A gente sabe que o adolescente pode ser uma metamorfose, e o que é interessante é que às vezes o adolescente não entra na expectativa dos pais, e às vezes, vou te dizer isso na minha experiência clínica, isso é até bom por um lado também, significa que ele tem alguma liberdade.
Ok, então, Alexandre. Para a gente fechar a conversa, Alexandre, deixe seus contatos, como que as pessoas fazem para te encontrar também. Claro, para me acompanhar ali nas redes sociais, no Instagram, eu estou como @Alexandre_psicologia, @Alexandre_psicologia. Meu contato, para quem quiser continuar esse bate-papo ou algum outro assunto, é 27 99943 1968, é o telefone também do meu consultório, 27 99943 1968, e no YouTube esse conteúdo fica todo no canal Psicologia é a Vida Cotidiana, viu? Até segunda que vem, pessoal. Até. Um abraço, Alexandre. Bom trabalho, boa semana. Um abraço.